pessoal, meu nome é Gilberto Nakama, sou ortopedista, especialista em joelho e dor. Estou aqui com grandes expoentes e pioneiros aí num tratamento inovador, que é a embolização de artérias geniculares e articulares também, né? A gente vai falar hoje de artrose. Eles são médicos radiologistas intervencionistas, né? Então, eles são experts nesse tratamento aí. A artrose, basicamente, ela é chamada de osteoartrite porque tem um componente inflamatório. Muitas vezes isso dá dor, a inflamação própria dá dor, e pode ter um fator importante aí que é um excesso de vasos, de vascularização nesse processo inflamatório, né? E eu queria entender de vocês onde que entra esse tratamento, né? Que vocês explicassem para o nosso público aí que está querendo saber de uma novidade aí nesse tratamento da dor, né, articular. Por favor, André. Obrigado aí, Gilberto. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Falar sobre esse tema tão importante, tão relevante, tão comum, né? Essa doença tão frequente na população. A população envelhecendo, isso impacta certamente cada vez mais. Você, Gilberto, que é ortopedista, especialista em joelho e também em outras articulações, mas você vê muito na sua prática, né? E essa doença é uma doença que tem dois componentes, como você falou mesmo. Então tem um componente degenerativo, então aquela articulação e suas estruturas, com o passar do tempo, vão se desgastando, mas também tem um componente inflamatório crônico, né? Então quem tem essa doença sabe muito bem. O paciente sente dor, o paciente tem inchaço, tem edema, tem líquido que junta no joelho, e tudo isso... A famosa água no joelho, né? A famosa água no Quem joelho. nunca já ouviu disso, de Exatamente. fazer uma injeção e tirar água no joelho, isso né? mesmo. Então, e tem gente que fica faz. tirando e tirando e tirando várias vezes, vai no pronto-socorro, porque aquilo incomoda, né? É isso mesmo, isso que a gente tem visto mais recentemente, quando essa técnica de embolização foi criada, então a gente tem agora um pouco de contato com esses pacientes também. Essa é justamente a história que eles nos contam. É um paciente que tem dor crônica, que tem dificuldade crônica de andar, muitas vezes de fazer alguma atividade mais intensa, tem muito edema, que é esse inchaço, às vezes tem rigidez da articulação, e muitas vezes são esses pacientes que chegam para nós, eles já fizeram muitos tratamentos, já tomaram remédio, já fizeram infiltração, e muitos deles acabam ficando refratários, que a gente chama, né? Então o paciente recebe esse tratamento, mas o efeito começa a ficar cada vez menor, né? Durar cada vez menos. E para esses pacientes que a gente costuma fazer esse tratamento chamado embolização. A embolização nada mais é do que ocluir a chegada de sangue naquela articulação que está cronicamente inflamada. Então, para esses pacientes que têm muita inflamação... Regular o que está em excesso de vasos, né, Exatamente. André? Essa chegada de sangue na articulação desses pacientes é anormal, é aumentada, né? Então, diferente de quem não tem, ele tem vasos sanguíneos muito grandes, uma quantidade grande de sangue que chega ali, e isso acaba perpetuando aquele processo inflamatório, né? Então o sangue chega ali e leva diversos componentes ali que perpetuam aquela inflamação, e com isso perpetua a dor, e o paciente muitas vezes começa a ficar limitado. Ele começa a não conseguir mais fazer outras atividades importantes para o controle da doença, como depois até o Dr. Gilberto pode falar para nós. Ele começa a não conseguir mais fazer a academia que ele precisa fazer, o fortalecimento muscular que ele precisa fazer. Tudo isso é fundamental no controle de longo prazo dessa doença. Então, muitas vezes, quando a gente controla a inflamação crônica que esse paciente tem com a embolização, ou seja, ocluindo esses vasos sanguíneos, a gente cria uma janela de oportunidade para esse paciente para voltar à academia, voltar à fisioterapia, por exemplo, a atividade física prescrita pelo médico. E aí a gente consegue muitas vezes evitar que esse paciente precise de um tratamento muito mais extenso, digamos assim, por exemplo, com uma cirurgia de substituição do joelho, né? Então, em linhas gerais, é isso que a gente busca, então adiar ou, no melhor das hipóteses, até evitar de maneira definitiva que esse paciente precise de uma cirurgia maior. André, acho legal essa visão que, apesar de você estar numa ponta e eu estou num lado mais clínico lá atendendo, que você enxerga que realmente a gente cria uma janela de oportunidade para aquele paciente, para ele ter menos dor e conseguir fazer o exercício que ele tanto precisa para dar sustentação para aquela articulação, né? Então, eu acho isso muito bacana, assim. Então, a gente tá na mesma filosofia de tratamento desse paciente, né? E, Dr. Carnevale, queria entender de vocês você acha que é um tratamento difícil de fazer, complicado, para o paciente, como é que é essa jornada dele quando
ele está indicado para fazer esse tratamento, né? É fácil para ele? Queria sua visão, né, que vocês acompanham lá no pós-procedimento imediato. Conta um pouco para o nosso público se é uma coisa invasiva, né? O que o paciente espera disso aí, né? Bom, inicialmente é um prazer grande estar com você aqui, Gilberto. Acho que demonstra a importância da nossa mentalidade, do nosso trabalho como um time. A integração do ortopedista, do reumatologista, juntamente com o radiologista intervencionista. Acho que é até importante dizer o que é o radiologista intervencionista. Boa. Não é? Nós somos especialistas em imagem e tratamos os pacientes utilizando métodos de imagem, fazendo cirurgias, que são intervenções, minimamente invasivas. Então, nós fazemos tratamentos utilizando diferentes métodos de imagem, ultrassom, o raio-x, a ressonância, a tomografia. Então, graças ao grande desenvolvimento tecnológico, hoje a gente faz essas novas alternativas de tratamento e através, quando a gente vai falar do tratamento dos pacientes com artrose, acho que é importante deixar um pouquinho claro para eles o porquê que tem esse aumento de vascularização, para os pacientes entenderem o que é um aumento de vascularização. São as artérias e veias que aumentam naquela região. E por que elas aumentam? Elas aumentam por causa de um processo inflamatório que vai se repetindo, isso se torna crônico, e com essa cronicidade vai aumentando a inflamação naquela região. Então, por causa da inflamação é que a gente identifica um aumento da circulação nas articulações, nós estamos falando aqui de osteoartrite, de artrose, e o tratamento é a embolização, que o Dr. André disse, que é a obstrução dessas artérias aumentadas naquela região. Todos esses procedimentos feitos pelo radiologista intervencionista, principalmente quando a gente fala das lesões musculoesqueléticas, né, eles são feitos através da técnica do cateterismo. É um procedimento que é feito em que a gente chama de regime ambulatorial. O que é isso? O paciente chega andando e sai andando. Não há necessidade do paciente internar. É um procedimento feito, na sua grande maioria das vezes, sob anestesia local, utilizando a técnica do cateterismo. O cateterismo é o ato de passar um catéter. Este catéter pode ser passado e conduzido para diferentes estruturas do corpo. Aqui, especificamente, nós vamos falar das articulações, joelho, tornozelo, ombro, cotovelo, onde nós temos esses processos inflamatórios, que a gente vai ter a oportunidade de discutir bastante aqui. Nós vamos navegar um catéter, que é uma estrutura tubular, é igual um arame ou um macarrão espaguete, de aproximadamente 2 milímetros de diâmetro, e que por dentro dele nós navegamos um outro catéter, que é chamado de microcatéter, de 1 milímetro de diâmetro, até chegar no local que nós desejamos, utilizando equipamentos de raio-x. Quando nós vamos fazer um raio-x, para o pessoal entender, vamos fazer um raio-x de tórax, né? Um raio-x de uma determinada estrutura, a gente vai lá, respire fundo, não se mexa e bate lá aquela radiografia. A gente faz uma única imagem. Nós utilizamos da técnica do raio-x, em que nós temos e conseguimos de 15 a 30 radiografias em 1 segundo. Imagens dinâmicas. Aí nós conseguimos fazer um filme. Ele é dinâmico. Então, nós utilizamos dessa técnica, dessas imagens, graças ao grande desenvolvimento tecnológico, e utilizamos da técnica do cateterismo. A técnica do cateterismo pode ser feita pela região da cabeça do fêmur, na virilha do paciente, ou até pelo braço, né? Pelo punho. Então, doutor Carnevale, é como se fosse muito parecido com o do coração, que é minimamente invasivo, né? Que o paciente fica acordado. Popularmente, o pessoal já conhece, né, pro coração, né? Então, é muito semelhante. Então. É bem semelhante, é a mesma técnica, só que nós utilizamos materiais diferentes e vamos diretamente aos outros órgãos, que são os órgãos que precisam ser tratados. De articulações. Então, assim, o paciente chega de manhã no hospital, ele é recebido, ele vem em jejum de aproximadamente 8 a 12 horas,
porque o procedimento é feito com contraste à base de iodo. Então é importante a gente avaliar também se os pacientes têm alergia a iodo ou não. Se eles tiverem alergia não é uma contraindicação absoluta. Nós podemos tratar de medicamentos para evitar que eles tenham algumas reações alérgicas. Então existe todo um protocolo de pré-atendimento em que você, ortopedista, e nós, radiologistas intervencionistas, utilizamos para avaliar esse paciente, juntamente com todas as imagens. Perfeito. Então, esse paciente chega no hospital, esse procedimento é feito fora do centro cirúrgico, mais uma grande vantagem para esses pacientes. Ele é feito na sala de radiologia intervencionista, que normalmente fica no centro de diagnóstico, não fica no centro cirúrgico, fica onde os pacientes fazem ultrassom, raio-x, tomo, ressonância. Então, é feito fora do centro cirúrgico. Ou seja, tem muita segurança para fazer o procedimento. Uma segurança completa, eles são totalmente monitorados e eles deitam numa mesa, ficam em repouso nessa mesa e nós passamos esse catéter através da técnica do cateterismo e vamos navegar guiando os catéteres por esses equipamentos de imagem até a hora que a gente chega na região a ser tratada. Quando a gente chega lá, a gente injeta microesferas, que são micropartículas, cada uma tem a sua característica, daí mais uma vez a importância do radiologista intervencionista conhecer os diferentes materiais para indicar aquele material especificamente para aquele paciente. Não existe uma fórmula única, né? Tudo isso é muito bem avaliado. E aí vai fazer a técnica que o Dr. André falou, que é entupir a circulação, bloquear a passagem de sangue daquele sangue em excesso. Vai tirar aquele sangue em excesso. A gente sabe que esses processos inflamatórios, como eu falei, eles vão se desenvolvendo e cada vez que tem uma agudização, cada vez que tem um novo processo de crise, de dor, normalmente fica inflamado, fica vermelho, fica aumento da temperatura local e tudo isso acaba conduzindo aos sintomas que os pacientes têm. Então, a gente vai obstruir essas artérias que acabaram se desenvolvendo e ao tratamento da embolização. Depois que termina o procedimento, esse paciente fica em repouso de 2 a 6 horas e vai embora para casa caminhando e a gente vai discutir aqui como que a gente avalia esses pacientes. Ótima explicação do procedimento, Dr. Carnevale. E assim, o que o paciente talvez ele pergunte assim, eu já tive a honra e o prazer de acompanhar procedimentos com vocês, né? Então, eu já sei a resposta do que eu vou perguntar para vocês. Então, assim, o paciente ele consegue... Ele precisa tomar anestesia, dá para ficar acordado, dói. Então, eu queria, né, para a gente desmistificar e para o paciente ter essa segurança de saber como é que é esse procedimento. Fala para mim, por favor, o que o paciente deve esperar em relação à anestesia, entendeu? Se vai doer durante o procedimento. Eu já sei a resposta, mas eu gostaria que você falasse aí, por favor, André. Gilberto, esse é um procedimento que, por ser minimamente invasivo, normalmente causa muito pouco incômodo, muito pouca dor. Então é bem frequente que a gente faça esse tratamento com o paciente acordado, com anestesia local, conversando conosco, passando aí os feedback do próprio paciente para nós em tempo real. Isso é factível, totalmente tranquilo de ser feito. Alguns pacientes preferem fazer esse procedimento com sedação, também não tem problema nenhum. O paciente fica dormindo enquanto a gente faz o tratamento em si. Né? Com o desenvolvimento aí da curva de aprendizado, dos materiais, esse é um procedimento que agora é bastante rápido. Eu diria que em média meia hora, alguma coisa do tipo, então é muito bem tolerado. Né? Na maioria das vezes, quando a gente faz com anestesia local, tem aquela picadinha na virilha ou no punho, eventualmente, relacionada à anestesia local, né? Igual a anestesia de dentista, arde um pouquinho, mas depois o paciente não costuma sentir mais nada. Durante a embolização em si, que é aquela injeção das partículas cujo objetivo é bloquear aquela vascularização aumentada, anômala, normalmente o paciente não sente muita coisa. Às vezes, interessantemente, ele sente um pouquinho da dor que ele sente durante o dia a dia, que a gente chama da dor... bem ok, bem, né? Durante é bem tranquilo, mas é engraçado. Às vezes a gente está naquele vaso sanguíneo doente, né? Com a vascularização aumentada, quando a gente começa a injetar o contraste ou tratar, o paciente fala, essa é a dor que eu sinto normalmente. Tá no lugar certo, exatamente. né? Isso diz para nós, isso diz para nós que a gente está de fato no lugar certo. E aí quando a gente acaba tratando aquilo ali, nas próximas horas e dias, aquele processo inflamatório vai cedendo, vai diminuindo, e tudo aquilo
que é decorrente desse processo inflamatório crônico costuma ir melhorando. A dor vai melhorando, a rigidez vai melhorando, o edema, o inchaço, o líquido, tudo isso, com o passar dos dias, tende a ir resolvendo. Sim, então assim, né, doutor Carnevale, eu já sei que é muito difícil ter uma complicação, queria ouvir que você falasse para mim quais são as complicações, assim, e o que pode sentir, sei lá, um esbranquiçamento aí da região, essas coisas, tem todo um cuidado, né, que a gente faz para evitar essas coisas e se esse tratamento atrapalha outros, então eu gostaria que você falasse e discorresse sobre isso aí, né, de complicações, se pode atrapalhar qualquer outro tratamento, então, por favor, fale ao nosso público aí. É importante desmistificar a técnica do cateterismo. Muitas pessoas associam o cateterismo ao coração. Mais uma vez, a gente passa um catéter de 2 milímetros de diâmetro que vai por dentro da artéria do paciente, o paciente não sente, então não tem que ficar desesperado por isso, né? Então, acho que a primeira coisa é isso, nós vamos puncionar uma artéria para navegar esse catéter e chegar até o local que a gente tem que tratar. O fato de puncionarmos essa artéria, igual você vai tirar sangue. Quando você tira sangue, pode ficar aquele hematominha, aquela manchinha, por isso que você precisa comprimir para não vazar o sangue ali e não ficar aquela mancha. Pegar uma estancada, né? Para estancar. No local que a gente passa o catéter, normalmente pela virilha, a gente faz a mesma coisa. Então, uma das complicações que pode acontecer é fazer um hematoma nessa região. Existem cuidados hoje, técnicas que nós utilizamos, por exemplo, hoje em dia, muitas vezes nós fazemos a punção desta artéria utilizando o ultrassom. Então fica bastante preciso, né? Nós estamos vendo onde a agulha vai entrar. Então você consegue fazer anestesia utilizando o ultrassom, você vê momentaneamente ali, diretamente, muito preciso, o local que você está introduzindo uma agulha fininha para injetar o anestésico. Uma vez que já fez a anestesia, você vai passar depois uma outra agulha que é para passar o catéter. Então, nesta região, depois a gente precisa estancar e comprimir por 10 a 15 minutos, ou eventualmente até dar um ponto interno, que existem alguns equipamentos hoje em dia, alguns materiais que eles facilitam fechar esse furinho de 2 milímetros para que diminua o risco da complicação, que é o hematoma. Né? Então, o hematoma do local da punção é uma das complicações. A outra que depois também vai... Também é tranquilo. Às vezes é uma equimose, né? É uma manchinha. Sim. E isso é raro. Sim. É bom deixar claro, porque é raro. Mesmo assim ainda é raro. Raríssimo. Sim. Né? A gente está falando em porcentagens daí menor que 5%, menor que 10% das vezes. Obviamente que vai depender se o paciente é obeso ou não, se o paciente tem arteriosclerose ou não. Vai depender se ele está tomando algum remédio para afinar o sangue ou não. Então, por isso da importância de avaliarmos previamente esses pacientes. Perfeito. Então, essa a complicação no acesso por onde passamos o catéter. Posteriormente, quando a gente injeta lá o material, o André falou, o paciente pode ter um pouquinho de dor porque aquela região está inflamada, né? Mas essa dor é muito discreta, muito discreta. Pode haver um certo descoloramento da pele, porque a gente sabe que muitas vezes aquela costuma ser artéria... transitório, né? Isso, aquela artéria que está alimentando aquela região inflamada, muitas vezes ela pode estar alimentando também a pele. Uhum. Então, quando você bloqueia, interrompe aquela circulação, pode haver um mínimo descoloramento naquela região. Ela fica um pouquinho pálida, mas tudo isso é transitório. Outras complicações mais raras, mas também que na grande maioria das vezes ela não acontece, é muito raro, é um pouco dessas micropartículas, microesferas, elas navegarem, escaparem e irem, por exemplo, para um local inadvertido. Isso é raríssimo, mas pode deixar a ponta dos dedos dos pés, por exemplo, também um pouquinho pálida. Mas a circulação ela é muito abundante, exuberante, em comparação com o tamanho dessas microesferas, essas micropartículas. São como grãos de areia. Entendi. Então, a consequência, ela não é grave, mesmo que isso aconteça. Perfeito. E, doutor André, queria entender aí o que o
né? Eu acho que o público está pensando, mas o que eu devo esperar de melhor, né, com esse tratamento? Uhum. Então, se puder falar um pouco aí da experiência que vocês têm visto, a Uhum. experiência internacional e até nacional, acho que é algo que a gente está querendo divulgar. Então, assim, os dois eu sei que estão tendo um grande esforço aí até de trazer pessoas expoentes que criaram a técnica e divulgar esse tratamento minimamente invasivo para os nossos pacientes, né? Então, eu sou cirurgião. Meu treinamento é cirurgia do joelho, mas eu quero o bem do meu paciente. Eu quero técnicas que me ajudem no tratamento desse paciente. Então, o que ele deve esperar, doutor André? Conta aqui para o nosso público. Essa é uma pergunta fundamental, muito interessante, então vale a pena que a gente discuta, entre um pouquinho, esmiúce um pouquinho esse tema. O que a gente tem visto, e isso é de uma maneira muito interessante, é muito reprodutível. Então, todos os centros que têm feito esse tratamento, e hoje vários centros fazem isso, o Japão foi o centro que criou basicamente essa técnica, já faz isso há mais de uma década, mas Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, aí nos últimos 5 anos, todo mundo acaba vendo resultados semelhantes, que é uma melhora normalmente nos scores de sintoma de 75% a 80% desses sintomas, né? Então, esses sintomas incluem todos aqueles que eu já falei para vocês, né? Dor, inchaço, rigidez, dificuldades nas atividades habituais. Então, isso costuma melhorar em média 75%, 80%. E isso tem se mostrado um pouco mais até definitivo do ponto de vista temporal, né? Então, quando o paciente faz esse tratamento e consegue fazer mudança de estilo de vida, por exemplo, perde peso, faz academia, faz fortalecimento, a gente tem visto para além de 2 anos ou mais que esses resultados se mantêm. Tá? Alguns desses pacientes podem ter recorrência dos sintomas, então ele melhora por um tempo médio, por exemplo, de 1, 2 anos, depois aquela inflamação pode voltar, principalmente naqueles pacientes que não conseguem controlar aqueles fatores de risco, todos que a gente conhece. E para esses pacientes, outros tratamentos podem ser feitos, inclusive nova embolização também pode ser feita. Então, existe experiência em realizar 2 ou 3 sessões de tratamento ao longo dos anos, isso existe. Como também existem tratamentos combinados, que você conhece bem, que a gente tem feito cada vez mais. Então, a gente faz o tratamento junto com infiltração, com bloqueios, que até eu gostaria de te perguntar depois sua opinião e falar um pouquinho sobre isso, porque a gente tem visto muito benefício para esses pacientes. Quando a gente associa métodos de tratamento diferentes, né, que agem em pontos diferentes da doença, digamos assim, a gente costuma ver resultados muito bons, tanto imediatos, mas também no médio e longo prazo. Tá? Então, o que o paciente pode esperar, e o que a grande maioria dos pacientes sente, é uma melhora dos sintomas inflamatórios e também funcionais consideravelmente por um período aí médio de pelo menos aí 1, 2, 3 anos. Lembrando que essa técnica é relativamente recente, né? Então ainda não existem estudos com segmento de 10 anos ou mais. Isso é uma coisa que a gente vai saber ao longo do tempo. Mas no curto e médio prazo a gente vê que esses pacientes respondem muito bem, e isso às custas de uma quantidade de complicação baixíssima, como vocês estavam discutindo antes, né? Então, rarissimamente hematoma na virilha ou uma descoloração temporária da pele, então o paciente sente muito pouco e tem resultados razoáveis a bons. Então, a gente fica muito satisfeito e a gente consegue ir levando essa doença crônica, que a gente sabe que é difícil, que muitas vezes não tem uma cura definitiva, mas a gente consegue reabilitar o paciente, digamos assim, e melhorar a qualidade de vida dele no médio e no longo prazo. Usando esse gancho, eu queria te perguntar, já que a gente não pode deixar de fazer perguntas aqui também, e aproveitar toda a sua experiência clínica, como é que você vê a utilização de infiltração, de bloqueios e esses tratamentos combinados? Já que o Dr. Gilberto, além de especialista em joelho, ortopedista, ele também é um expoente no tratamento de dor. Tá? Então isso é muito interessante. André, obrigado pela pergunta. Acho que um dos motivos do nosso podcast aí é até a conscientização, não só dos pacientes, mas dos nossos colegas médicos também, né, que esse paciente vai chegar no médico ortopedista, vai chegar no médico reumatologista, no médico geriatra, O fisioterapeuta. no fisioterapeuta, né? Então, colegas não médicos também, bem lembrado, Dr. Carnevale. Então, assim, a conscientização da existência desse tratamento é muito importante, é o motivo pelo qual estamos aqui, para conscientização de todos. Então, doutor André, o que eu vejo aí? Que
a cirurgia é um dos métodos de tratamento de dor. Se ela fosse sem risco nenhum, talvez eu operaria todos os casos para acabar com a dor de todos. Mas a gente sabe que tem os riscos de complicação, de infecção, trombose. Então, assim, se a gente conseguir algo que o paciente se beneficie e que melhore a dor e a funcionalidade dele, que favoreça a melhora dele, porque às vezes esse paciente às vezes não consegue nem fazer exercício. Né? Então, assim, a partir do momento que a gente consegue ter algo minimamente invasivo e que atue em um dos fatores dessa doença, eu acho que o paciente tem muito a ganhar. Então, assim, nós temos um caso muito interessante, né, de uma paciente com muita idade, em que nós fizemos esse tratamento combinado, e isso não está na nossa cabeça, existe na literatura, né? Então, assim, nós fizemos a embolização, que vai estar na parte dos vasos sanguíneos, que é nos fatores inflamatórios. A gente fez um bloqueio de nervos periféricos, ou seja, a gente está atuando naquele mecanismo que transmite a dor para o cérebro, e fizemos a infiltração, que vai bem na parte articular, naquela parte degenerada, melhorando a viscosidade, impacto, absorção de choques, né? Então, tudo isso é um combo que ajudou muito a paciente. E assim, funcionalmente, é o que eu comentei com vocês, ela tem até uma instabilidade do joelho. Então, assim, opa, a embolização vai tratar essa instabilidade? Não, mas ela se adequou tão bem com o uso de uma joelheira. E aí ela está fazendo a atividade física dela, está feliz da vida, voltou a fazer a atividade física dela, voltou à rotina normal dela. Ela tá sem dor já há muito tempo. Então, eu acho que esse tratamento veio para quebrar alguns conceitos aí que a gente tinha, né, de tratamento da dor. Então, é o que você falou, eu sou diretor científico do Comitê de Dor da Sociedade de Ortopedia e Traumatologia. E o paciente procura a gente, não porque ele quer operar, ele quer ter o melhor tratamento possível. Né? Então, assim, a cirurgia é uma das ferramentas, talvez seja um meio que é muito válido, bom, mas assim, se a gente conseguir fazer algo que o paciente melhore sem esse tratamento tendo indicação, ótimo. O que a gente não pode deixar como uma panaceia que serve para tudo, para todos os casos, senão a gente vai ter maus resultados. Por isso que é bom ter essa interação e essa avaliação do paciente, porque a gente quer que ele faça aquele tratamento quando a gente acha que tem a maior chance e probabilidade dele ser beneficiado, né? Então, acho que Gilberto, isso é acho que é extremamente importante a gente deixar claro que nós estamos tentando tirar a dor deste paciente, independentemente do tempo que essa dor vai desaparecer e melhorar, para que ele possa ser reabilitado, ser tratado e acompanhado pelos outros colegas, pelos ortopedistas, pelos fisiatras, fisioterapeutas que acompanham, na verdade. Todos esses colegas, eles vão ter uma janela, que é um tempo em que o paciente está sem dor, para que a gente possa instituir todas essas outras terapias, melhorando a qualidade de vida. Então, ele vai poder perder peso, ele vai poder caminhar, ele vai melhorar psicologicamente, porque ele vai sair de casa, vai fazer atividade física. Então, é uma possibilidade que a gente oferece, e aí sim, acompanhando com os outros colegas, vai se definir qual é o tratamento futuro para esse paciente. Se precisa de uma prótese ou não precisa de uma prótese, qual o tempo de fisioterapia, qual o tempo de sessão de fisioterapia, qual o modelo de fisioterapia que esse paciente vai seguir. Então, eu acho que é importante que o pessoal entenda isso, né? A gente está trazendo uma alternativa em que nós vamos melhorar aquela dor para que ele possa ser avaliado e tratado com outros tratamentos, como você mesmo falou. Isso, acho que é até interessante o que o Dr. André falou, assim, a gente não pode esperar que é uma expectativa mágica e que resolva sempre em 100% dos casos, mas a gente sabe que na média é melhor 75%, 80%, né, Dr. André? E aí, exatamente, eu acho que é uma alternativa até que a gente deve conscientizar as pessoas de um tratamento, até para aquele paciente que já foi protetizado e que continua com dor. Então, gostaria que temos casos desses, que vocês falassem um pouquinho sobre isso também. Esse é muito interessante, esse capítulo. Porque a parte assim, mecânica foi resolvida, né? Então, tem outros fatores que contribuem para aquela dor, e, não é verdade? Também. E isso é uma coisa que às vezes o paciente não sabe, né? E o Gilberto até pode discutir aqui com a gente também. Às vezes o paciente
faz a prótese, precisa ter indicação de fazer, tem alteração mecânica, tem dor, tem disfuncionalidade, precisa da prótese e faz a prótese, mas uma pequena percentual desses pacientes às vezes fica com dor pós-prótese. Tem sinovite depois da prótese também. Então, a gente tem aí algumas dezenas de pacientes no contexto pós-prótese, com dor, com inchaço, com processo inflamatório que se mantinha, que a parte mecânica estava resolvida, mas a parte inflamatória ainda estava lá, né? E o paciente continuava sofrendo com esses sintomas. E de uma maneira interessante, essa parte da nossa casuística teve um resultado muito bom. Teve 85%, 90% de melhora desses sintomas. Talvez por essa multidisciplinaridade, né? Por essa sinergia entre os dois tratamentos, em que o paciente teve a parte mecânica já tratada completamente e depois a parte inflamatória também tratada, né? Então, de uma maneira muito semelhante ao que a gente faz com pacientes que não têm prótese, a gente pode fazer o mesmo cateterismo, tratar as mesmas artérias doentes no paciente no contexto pós-prótese do joelho. Então, esse é um outro universo de pacientes muito interessante e que se beneficia muito, Gilberto. Não sei como é que é a sua prática acompanhando esses pacientes pós-prótese no consultório, como é que você vê tudo isso? Concordo com vocês, a gente tem que enxergar outros fatores também que podem estar envolvidos nesse mecanismo de dor. E aí talvez, assim, uma coisa que eu tenho discutido com vocês também, talvez assim, um dos sinais que talvez o paciente ele se beneficie muito mais, ainda aquele que tem uma sinovite, é aquela água no joelho, né, tanto com o paciente que, né, já fez a prótese ou que não fez. Então, é um sinal a mais que fala assim, olha, opa, acho que a gente tem que pensar com carinho nesse tratamento. Mas você acha que os ortopedistas pensam nisso e pensam na possibilidade hoje em dia de fazer a embolização desses pacientes? Como que você vê hoje a embolização como uma alternativa para se trabalhar juntamente com os ortopedistas? A gente sabe que é uma técnica nova, recentemente introduzida no mundo e no Brasil, já temos uma experiência grande dentro das instituições em que a CRIEP trabalha, né, e trabalhando com você também. Nós temos essa oportunidade de trabalhar com colegas que sabem o que é. E os que não sabem, como você acha que a gente poderia fazer e o que Carnevale, acho que é um trabalho de formiguinha. Eu lembro da primeira vez que você chegou e perguntou para mim, Gilberto, o que você acha da embolização? E assim, acho que para sua surpresa, eu já tinha algum conhecimento sobre isso acho que ainda a gente está fazendo esse trabalho de conscientização que colegas podem se beneficiar, porque se eu fui treinado para fazer cirurgia, a única ferramenta que eu tenho é operar. O paciente foi operado, está com dor, opa, continua com, vou operar de novo. Infelizmente, a gente ainda vê esses casos assim. Então, a gente precisa conscientizar a população, os colegas médicos, colegas ortopedistas, dessa nova alternativa. Né? Então, assim, não digo que é talvez só algo isolado, que nem a gente conversou, né, doutor? Né? Às vezes, uma associação de técnicas, não é verdade? Que envolve outros tratamentos também, mas que é um poderoso tratamento para a inflamação. E para outras articulações, e acho que você pode falar ombro, cotovelo, tornozelo. Perfeito. Então, assim, você pode falar das outras doenças dos pacientes que te procuram com... Olha que interessante a pergunta. Quando a gente fala assim, por exemplo, tendinites, não é verdade? Então, tendinite está aí, it é o que? De inflamação. Então, muitas dessas patologias têm um componente de hipervascularização também que pode ser beneficiado. Então, tendinite do joelho, tendinite do ombro, epicondilite, o famoso esporão de calcânio que o povo vai conhecer desse jeito aí, que é a fascite plantar, né, no pé. Então, potencialmente, é um tratamento que pode beneficiar muito o paciente ortopédico. Então, acho que podcasts como esse a gente deve até repetir para conscientizar mesmo, para beneficiar a população. Às vezes é algo que o paciente fica fazendo milhares de fisioterapias, infiltrações e... Opa, tem que ser levantada essa alternativa de tratamento também, né? Porque até mesmo para o plano de saúde, vou falar para vocês, imagina aquele paciente que não melhora com nada, vive fazendo infiltração, vive na fisioterapia. Olha o custo que isso tem também para o plano de saúde. Seria uma economia para o plano também e o benefício da dor para o paciente.
Então, a sua pergunta é fundamental. Outras articulações, entendi, não só a artrose que a gente está falando aqui, seriam patologias potencialmente beneficiadas com tratamento. E a gente já tem dados mundiais, tem dados nossos, do nosso grupo, e de diferentes grupos no mundo, como o André falou, pessoal do Japão, Europa, Estados Unidos. A gente tem dados que confirmam isso, né? Em medicina, quando a gente tem dados multicêntricos, de diversos grupos replicando e confirmando aquelas informações obtidas por um determinado grupo, isso reforça o poder da técnica e o poder científico, né? Sim, Nós, sim, hoje em sim. dia, Fica muito trabalhamos dentro de instituições universitárias, acreditamos muito, né, no conteúdo científico, e acho que tudo isso é importante porque fazemos as coisas embasadas em algo, né? Nas nossas experiências, nas experiências de outros grupos. Trabalhamos trocando essas informações constantemente. Agora, em março, nós vamos ter a oportunidade de trazer o pai da técnica, né, da embolização musculoesquelética, que é um japonês, Yuji Okuno, que vai ser a primeira vez que ele vem para o Brasil, para a América Latina. Ele vem para um evento agora no começo do ano, em março, em que nós estaremos numa mesa em conjunto. Exato. Então, é uma oportunidade muito grande de termos a experiência e aprendermos com a experiência dos outros também. Sim, sim, sim. E eu acho que isso, se a gente não continuar nessa evolução de tratamento para entender a melhor técnica, algo que seja ou principal ou adjuvante, a gente ficaria parado. Então a gente tem que realmente evoluir por esse caminho, ver outros pilares que estão causando essa doença e tratar. Eu acho que está corretíssimo. A gente tem que ter essa interação e aumentar e divulgar isso mesmo. Então, hoje em dia, uma pequena parcela dos meus pacientes são cirúrgicos. Uhum. A grande maioria, você consegue tratamento conservador por muito tempo. Talvez eles nunca precisem operar uma parcela desses pacientes. Então, eu acho que a gente tem muito mais gente a beneficiar com esse tratamento do que com a cirurgia propriamente dita. Tem casos que são muito claros que o benefício cirúrgico é indubitável por uma queixa mecânica. Mas alguns casos que talvez uma boa maioria seria muito beneficiada por tratamentos não cirúrgicos mesmo. É excelente comentário, e é isso que a gente tem visto cada vez mais, né? Então, a gente usa como se fosse uma escada de complexidade nos tratamentos, né? E quando o paciente não precisa de um tratamento muito complexo, muito invasivo, a gente tende a fazer outros tratamentos. Então, medidas clínicas que são fundamentais para todos eles, né? Então, todas aquelas medidas que a gente já discutiu aqui, as infiltrações são muito feitas e interessantemente, não só a embolização, o avanço tecnológico tem acontecido em todas as áreas. Na intervenção para dor, que você tem muito conhecimento, quantos procedimentos novos vêm surgindo e vêm se desenvolvendo, digamos assim, né? Então a gente vai aprendendo a indicar melhor qual é o paciente que mais se beneficia de uma técnica, que mais se beneficia de outra, que mais se beneficia de várias técnicas ao mesmo tempo. E quanto menos invasivo, melhor? Exatamente. E assim a gente consegue deixar o paciente com uma qualidade de vida mantida, quem sabe, para sempre. Melhor. Né? Sim, isso. Gostaria de agradecer aí, Dr. Carnevale, Dr. André, aí, por esse tempo aí para divulgar essa nova técnica que, né, tem beneficiado tantos pacientes aí no Brasil e no mundo. Né? Eu gostaria de pedir para vocês o que vocês gostariam de passar de mensagem para o nosso público, Dr. Carnevale? Pode começar, por favor. Eu acho que é importante deixar para os pacientes e para os médicos, para os fisioterapeutas, fisiatras, reumatologistas, todos aqueles que tratam, geriatras, todos aqueles que atendem os pacientes geral, né? Para os pacientes que têm dor articular, que existe uma outra alternativa de tratamento, que é importante que eles passem em consulta com seus médicos, que são aqueles que vão esclarecer, fazer o diagnóstico adequadamente e trabalhando em parceria com os colegas, a gente vai poder oferecer o melhor tratamento para ele.
vai ser uma infiltração, às vezes vai ser um remédio, um medicamento, um analgésico, um anti-inflamatório, um fortalecimento, um corticoide, exercício. um fortalecimento, uma joelheira, algo que vai Uma poder palmilha. auxiliar na melhora da dor, né? E depois passam-se para outras alternativas de tratamento e deixar a mensagem de que a embolização é um tratamento minimamente invasivo, realizado pelo radiologista intervencionista, sempre em parceria com o ortopedista ou com o outro especialista que está acompanhando o paciente. A gente sempre vai procurar o bem do paciente, por isso que a gente vai indicar aquele determinado tratamento de acordo com a queixa do paciente, com as características, com as comorbidades que esse paciente possa ter. Então, tudo isso é extremamente importante, mas esta técnica da embolização, ela veio como mais uma grande alternativa no mundo. Ela é reconhecida mundialmente. Nós temos uma grande experiência aqui no Brasil, dentro do nosso grupo, do grupo da CRIEP, principalmente trabalhando com você e trabalhando com outros colegas ortopedistas, reumatologistas, colegas com quem a gente já tem a oportunidade de trabalhar há anos, para que a gente possa oferecer melhora na qualidade de vida dos pacientes. Acho que isso é o que a gente busca como médicos. Ótima mensagem, doutor Carnevale. E você, doutor André, por favor, uma mensagem para o nosso público. Perfeito. Eu queria só agradecer essa oportunidade, né? É um prazer poder trabalhar junto com as outras especialidades médicas, né? Então a mensagem que eu quero deixar é que essa é uma doença complexa, que tem múltiplas faces, múltiplos pontos que precisam ser tratados. Portanto, é fundamental para nós trabalharmos em conjunto com as outras especialidades. Então, eu sou muito grato à ortopedia, você, outros ortopedistas que trabalham conosco dentro do Hospital das Clínicas, outras instituições, porque sem vocês, sem o apoio de vocês, para nós esse tipo de tratamento é inviável. Não adianta eu querer tratar esse paciente na sua integralidade, porque não é o meu papel, né? Então isso precisa ser conduzido de uma maneira geral pelo ortopedista, pelo reumatologista, pelo clínico do paciente, né? E a gente tem aqui uma nova ferramenta que beneficia uma grande parte dos pacientes, mas esses pacientes precisam de todos aqueles outros aspectos que eu te falei, né? Que a gente discutiu aqui. Tanto aspectos clínicos, como reabilitação, aspectos psicológicos. Então não adianta a gente querer fazer um tratamento pontual numa doença que é tão complexa assim, né? Então o que a gente quer, mais uma vez, é o benefício para todos os pacientes, o máximo que a gente puder fazer. E esse máximo benefício, no meu entendimento, a gente só atinge trabalhando em conjunto, né? Não só com as outras especialidades médicas, mas também com os outros colaboradores, fisioterapeutas, fisiatras e etc. Tá? Então esses pacientes vão se beneficiar de mais de uma equipe que possa tratar na sua integralidade. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Perfeita mensagem, doutor André. O que eu gostaria de falar, assim, eu aprendo com essas interações. O paciente ele é muito beneficiado com essa visão de várias especialidades, até mesmo de outras áreas, como fisioterapeuta. Então, eu interajo muito com os meus fisioterapeutas também, porque às vezes eles estão muito mais lá no dia a dia com o paciente, na é verdade, dando suporte. E eu acho que é muito interessante o que você falou. Não é só, o paciente ele não é só um joelho, um tendão, ele tem uma parte psicológica lá por trás também. Ele vem sofrendo, às vezes ele pode enxergar essa como uma ferramenta a mais que pode ajudar ele, entendeu? E realmente é muito mais integral. A gente está vendo outras facetas da patologia e que inclui até a parte psicológica mesmo, né? Sim, então, sem dúvida. eu acho que é um tratamento novo que a gente não pode fechar os olhos e que traz uma alternativa muito potente aí no tratamento para o paciente, né? Então, fico muito feliz de poder estar aprendendo com vocês aí também, né? De a gente estar trabalhando em parceria. A gente pensa muito junto e discute se realmente esse paciente teria benefício ou não com a técnica. E a gente vê que potencialmente muitos pacientes poderiam ter esse benefício, né? Então, essa mensagem que eu gostaria de passar aí para o nosso público que está assistindo aí, nossos colegas médicos, não médicos e população em geral, né? Muito obrigado aí.